Olá! Nesta videoaula, vamos apresentar a comunicação SPI implementada por software através de qualquer pino GPIO do microcontrolador. E vamos aqui fazer um uso na implementação de uma aplicação capaz de comunicar com a memória flash SST26VF32B. Nesse caso, por uma conveniência do esquema elétrico da nossa placa de desenvolvimento, vamos utilizar os mesmos pinos da porta SPI2, que foi utilizada no exemplo anterior. Só que dessa vez não vamos utilizar aqui as bibliotecas Hall para SPI, para o periférico SPI da porta. Nós vamos utilizar ali então os recursos de GPIO para aquela porta. Isso faz essa aplicação uma aplicação bastante flexível, pois alguns dispositivos permitem aí a gente utilizar esse tipo de comunicação SPI, vamos dizer assim, implementada, né, por software, para estabelecer a comunicação. E com isso nós podemos, às vezes, até economizar recursos de um microcontrolador, onde a gente pode implementar a SPI verdadeira, né, o periférico SPI real, para uma aplicação onde exija realmente esse periférico e substituir aí por uma aplicação de software, uma imitação do protocolo SPI, podendo aí flexibilizar em qualquer pino GPIO do nosso microcontrolador. Em 2010, o fabricante microchip ele comprou a SST. E atualmente a memória SST25VF032B foi substituída pelo novo modelo SST26VF032B, que é o modelo que nós utilizamos aí na nossa placa de desenvolvimento. Existe um documento intitulado SST25VF016B/032B to SST26VF016B and SST26VF032B/032BA Migration, que apresenta aí as mudanças entre a nova e a antiga família, bem como as compatibilidades entre as funções e as mudanças necessárias para serem implementadas. Bom, o SST26VF032B ele possui aqui algumas características principais. Ele permite um range de alimentação de 2.7 a 3.6 volts. Ele permite aí uma alta velocidade de comunicação, podendo chegar aí até próximo de 104 MHz. Existe aí a capacidade de poder apagar blocos dessa memória de 4, 32 e 64 KB. E ele possui aí um baixíssimo tempo de escrita, na ordem de 10 microsegundos por byte. Aqui nós temos uma representação em blocos, né, um diagrama em blocos da nossa memória. Então a gente pode observar aqui que existe ali a parte de comunicação serial, onde nós vamos acessar aí através do chip Enable, né, que é o nosso chip Select, né, que a gente falou anteriormente da nossa SPI. Vamos implementar mais uma vez esse cara por software. Existe ali um barramento SIO, existe o clock, existe uma entrada de hold, existe uma entrada também de proteção de escrita de Write Protect. Então nós vamos mostrar um pouquinho aí desses pinos aí e da comunicação, de como estabelecer uma comunicação aí com o nosso microcontrolador. Bom, a biblioteca desenvolvida para implementar as instruções de escrita, leitura e configuração da memória flash, ela foi adaptada de uma biblioteca chinesa que está disponível para download nesse link aqui. Essa biblioteca originalmente ela foi feita para o SST25VF032. A gente fez algumas adaptações nela para o nosso microcontrolador, né, para o nosso STM32F103, e mais recentemente eu fiz umas adaptações para poder substituir para a memória SST26VF. O bacana aqui é que nós vamos usar recursos de GPIO. Dessa forma a gente pode utilizar qualquer pino de GPIO do microcontrolador para implementar essa comunicação com a nossa memória. Vamos lá! Bom, então vamos fazer as configurações necessárias aqui para esse exemplo. Como eu havia comentado lá no PowerPoint, nós então vamos desabilitar o periférico SPI2 para a gente utilizar as portas GPIO. Então a gente vem aqui no periférico SPI2 e vamos simplesmente desabilitar. Agora vamos então fazer o seguinte, vamos habilitar aqui os pinos necessários nessa aplicação. O nosso pino PB14 é o pino de entrada, tá? Então a gente vai colocar aqui o MISO, Master Input e Slave Output. Então já vou configurar esse pino como GPIO Input. O PB15 é o nosso pino de Master Output, Slave Input, então ele é GPIO Output.
E o 13 é o nosso pino de clock, que também, como a gente é o mestre da rede, então também é um GPIO output. Vamos então aqui, né, na configuração de GPIO e vamos dar nome a esses pinos. O pino PB12, tá, é um pino que a gente já tinha utilizado anteriormente, nós vamos utilizar ele novamente nessa aplicação, só que eu vou rotular ele como DOUT CE, de Chip Enable. As configurações são exatamente as mesmas. Uma coisa que eu vou colocar de diferente aqui para modificar, vou aumentar a velocidade, porque aqui com o SPI a gente vai poder, para essa memória, trabalhar com velocidades mais altas, né? Então a gente pode vir aqui e começar a trabalhar com velocidades medianas aí na nossa saída. A gente pode então, com certeza, aí, utilizar de uma forma mais veloz a escrita da memória, né? E em algumas aplicações isso é bastante interessante. O PB13 também é um pino de saída, então configuramos aí com a velocidade média. E o nosso pino PB13 é a saída DOUT, é a nossa saída de clock, SCK. DOUT SCK. Esses nomes têm que estar bem certinhos, porque no projeto que a gente vai copiar, a gente utilizou esse padrão de rótulo. Tá? Muito bem. O PB14 é um pino de entrada, é um MISO, né? Então a gente vai configurar ele como DIN. MISO. Eu não vou colocar resistor de pull-up ou pull-down. Por quê? Porque na nossa placa, se vocês observarem, já existem resistores de pull-up soldados próximo à nossa memória, ao nosso tipo de memória. Tá? Senão seria interessante a gente colocar esses resistores. E, por final aqui, o PB15. O PB15 também então velocidade média. E, no caso do PB15, é o DOUT MOSI. Feito isso, vamos salvar. Esperar aí a geração do código. Muito bem. Código gerado. Vamos então agora buscar a nossa pasta dos exemplos. Então a gente vai lá. A pasta de exemplos agora é o exemplo 27. E a gente pode observar lá a biblioteca, SST26VF. Então vamos criar a nossa biblioteca na pasta eletrocursos. Include new arquivo de cabeçalho SST26VF.h. E na pasta source, new source file SST26VF.c. E vamos copiar o conteúdo desses arquivos. Copiei o arquivo para fora da pasta source, não tem problema. A gente pode vir aqui. Isso acontece, né? Podemos vir aqui e arrastar. Ok. Vamos compilar aqui e a gente já vai explicar o funcionamento desse projeto, que é um projeto bem interessante e vale a pena a gente tomar um tempo aí na explicação desse projeto, né? Até mais do que na própria biblioteca que a gente adaptou, né? Vale mais a pena a gente mostrar então já a aplicação no projeto, bem bacana. Ok, compilou numa boa. Vou rapidamente só mostrar aqui o porquê que essa biblioteca que a gente adaptou, ela faz uso direto por software. Tá? São várias funções, né, que a biblioteca implementa. Send byte, get byte, que são as coisas básicas. Então, enviar byte, como a gente está usando GPIO e não o periférico SPI, ele faz o uso do GPIO write pin
ele envia para o pino de slave input, né? É o MOSI, né? É o MOSI, é o slave input, master output, slave input. Ele fica chaveando esse pino de acordo com o valor a ser enviado. E olha que legal, a cada vez que ele coloca esse pino em true ou false, dependendo do bit do valor que foi passado, ele dá um pulso no pino de clock. É bem simples de implementar por software o protocolo SPI. A função getByte, mesma ideia. Então a gente lê agora o pino do slave output, master input, slave output, e seta o pino de clock também. Tá? Então é a mesma ideia, bem simples. Agora, claro, todas essas outras funções, status register, EWSR, WRSR, WRDI, todas elas obedecem aqui uma tabela que está lá no datasheet do nosso SST26VF. Não vou entrar em detalhes, se você tiver curiosidade, você pode explorar e ver o funcionamento delas. Elas seguem aí uma série de regras, né, que existem aí no datasheet desse componente. Tá? O que é importante para a gente olha que legal, a maioria dessas funções, tá? Por exemplo, uma função que a gente vai usar bastante aqui, a função de escrita, né? Page program, para a gente escrever. Tá? Então a gente diz quanto bytes a gente quer escrever, o ponteiro para a variável aonde vai puxar essa informação que vai escrever de 8 em 8 bytes, né? O endereço da memória inicial que vai começar a ser feita a escrita, beleza. Tudo isso daqui usa as funções sendByte que a gente acabou de explicar. E uma coisa muito importante, existe uma funçãozinha que é o ship enable low e o ship enable high. O que isso daqui faz? Isso daqui coloca em falso, né, a entrada de chip enable da memória, para a memória poder, vamos dizer assim, permitir a comunicação com o barramento SPI de software, vamos dizer assim, né? Então, aquilo que a gente explicou na SPI anteriormente para o MCP 3201, aqui vale a mesma regra, né? A gente tem que habilitar o dispositivo. Então, a gente criou aqui uma função para jogar em nível lógico baixo, que habilita o dispositivo, e jogar em nível lógico alto para desabilitar o dispositivo. E essa sequência aqui, envia esse hexadecimal, depois envia esse outro hexadecimal, aí vai enviando os valores, né, a serem transmitidos, o endereço da memória, os valores a serem transmitidos também. Isso tudo aqui são regras que a gente puxou lá do datasheet e implementou. Na verdade, uma biblioteca que eu adaptei, né, de uma biblioteca original chinesa. Então, aqui no arquivo .c, ele implementa exatamente essas funções aqui. Então, função para escrita da memória, função para inicialização da memória. Então, tem que enviar esse hexadecimal da memória no SST26VF. No 25 muda às vezes isso, tá? Uma função para limpeza, né? Para dar um erase, para apagar um setor da memória flash, para apagar um bloco de 32K, etc. São as coisas que dá para a gente implementar nessa memória, bem bacana. E aqui que está o mapeamento da coisa. Então, lembra quando a gente rotulou agora há pouco na nossa ferramenta gráfica, que a gente colocou lá, DALT-CE, DALT-Clock, DIN-MISO, DALT-MOSI? É aqui que a gente fala que, por exemplo, o DALT-MOSI, o pino do DALT-MOSI, ele vai se chamar SI. A porta do nosso MOSI, né, do DALT-MOSI, a porta do DALT-MOSI vai se chamar SI port. Então, são esses nomes aqui, que a gente usa na nossa biblioteca. Mas, lógico, eles apontam para o rótulo que a gente criou. Então, é dessa forma que a gente pode utilizar a biblioteca original sem muitos problemas. Porque senão, olha que trabalheira, tudo que tivesse, por exemplo, SI e SClock na nossa biblioteca, a gente tem que colocar com esses nomes que a gente rotulou, né? Então, a gente criou uma compatibilidade com a biblioteca que já existia antigamente de outros cursos, de outros projetos, e é assim que a gente faz. Vamos agora entender a máquina de estados do programa principal. Bom, então vamos lá. Só para a gente mostrar o que foi implementado aqui nesse programa, é um programa onde a gente vai salvar receitas na nossa memória. É uma aplicação aí muito comum que a gente tem, por exemplo,
para máquinas, né, para automação industrial, né, a gente usa bastante criação de receitas. O que são receitas? Por exemplo, você vai parametrizar o funcionamento de algumas variáveis aí, de alguns processos na sua máquina, no seu equipamento, para produzir um determinado produto. Então, eu quero produzir, por exemplo, nesse exemplo, eu quero produzir pão. Pão é um produto. Então, a minha receita ela é composta de fermento, sal, farinha e água. Essa é a minha estrutura de um pão, né? Então, o fermento tem 8 bits, o sal, por exemplo, tem 16 bits, a farinha tem 32 bits e a água tem 8 bits. Já já a gente vai mostrar que os endereços da memória, né, do nosso SST26VF, eles são endereços, né, como boa parte das memórias, de 8 bits. Então, por exemplo, a farinha, que tem 32 bits, nós temos que salvar em 4 endereços. Então, a gente tem que ter uma técnica para separar essa palavra, separar essa variável em 4 endereços, né, formando aí os 4 bytes necessários dela, os 32 bits. E na hora de fazer a leitura, pegar esses 4 bytes e juntar. Vamos mostrar como é que a gente faz isso. Essa é a máquina de estado do nosso sistema aqui. Então tem o menu, um estado para salvar a receita, para ler a receita e para apagar a receita. E o wrong state. Ok, então olha que legal. Aqui está a declaração na nossa área de usuário da nossa receita. Você poderia, no seu projeto, claro, utilizar uma entrada num display, uma entrada via serial, para o próprio usuário ir digitando, que é o mais comum, os valores que ele quer para aquela receita. É um operador de uma máquina que está calibrando a máquina para produzir um determinado produto. Uma máquina, por exemplo, uma emblistadeira, que você está fazendo blisters. Uma hora você está fazendo blister de um medicamento que tem 8 cápsulas, outra hora de um medicamento que tem 16 cápsulas com formato diferente, com uma longitude diferente de puxada, uma temperatura de formação diferente do PVC do blister. São técnicas aí que eu utilizo na minha vida, trabalhando em automação industrial, é bem legal. Então, por exemplo, a nossa receita é um vetor. Eu quero cravar mais de um tipo de pão, né? Então eu vetorizo aqui e eu inicializo esse pão. Como são 4 parâmetros para receitas, 4 membros da estrutura, fermento, sal, farinha e água, eu inicializo. Fermento com 50, cabe dentro de 8 bits, cabe. Sal, 15.500, cabe dentro de 16 bits. Farinha está com esse valor aqui agora, 4.432.517, cabe dentro de 32 bits. E a água está com valor 10, cabe dentro de 8 bits. Depois eu já faço também outra inicialização para outra receita. Então a gente criou aqui um vetor com 4 receitas diferentes. A gente já vai explicar como que isso é salvo na memória. Bom, legal. A gente vai declarar uma outra variável também do tipo de receita, né, da estrutura recipe type, chamada recipe choose, é a receita escolhida. Então, nessa variável, nós vamos escolher ou essa, ou essa, ou essa, ou essa receita de pão. Importante, as variáveis aqui são muito similares às que a gente tinha nos programas anteriormente, com exceção que agora nós adicionamos aqui uma variável de endereço da memória e uma variável com um array, um vetor de 8 bits, com 8 posições, tá? 8 vezes 8, né? Então, 8 bits vezes 8 são 64 bits, tá? Então, aqui nós temos 8 bytes. Olha que legal. Aqui nós temos 1 byte, aqui nós temos 2 bytes, dá um total até agora de 3. Aqui nós temos 4 bytes, dá um total de 7 bytes. Aqui nós temos mais 1 byte, dá um total de 8 bytes. Por isso, nós criamos um data flash array com 8 bytes. Toda a informação contida aqui, ela vai estar anexada na variável data flash array. E como é que a gente faz isso? Nós criamos aqui 2 funções. Uma função de conversão do vetor para escrita na memória e uma função de leitura da memória e conversão para a estrutura. Olha que bacana. Então, logo na hora que a gente chamar essa função, nós vamos limpar o data flash array, que são esses 8 bytes,
E nós vamos a byte organizar a informação. Então, no primeiro byte, eu vou copiar o valor do fermento. Lembra? Recipe choose, a receita escolhida, ponto fermento. Fermento tem 8 bits, 1 byte. 1 byte cabe dentro de 1 byte. Depois, o próximo byte a ser preenchido, vai entrar a variável sal. Variável sal, o membro sal, ele tem 2 bytes. Então, olha o que a gente tem que fazer. Então, no primeiro byte, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. A variável sal ela tem 16 bits. Eu vou fazer uma máscara, eu vou usar a lógica E. Eu vou fazer uma máscara com FF00, ou seja, eu vou copiar o valor dos 8 bits mais significativos e eu vou zerar os 8 bits menos significativos. Depois eu vou deslocar 8 bits para a direita, ou seja, eu pego esses 8 bits mais significativos que têm algum valor e desloco eles para a parte menos significativa. E depois eu converto para uma variável uint8, uma variável de 8 bits, e jogo para o DataFlashArray1. Bacana, né? A parte menos significativa da variável sal, basta eu fazer aqui uma máscara com uma lógica E com o valor 0x00ff, que dessa forma eu extraio, eu pego, eu copio apenas os 8 bits menos significativos. Depois eu converto para 8 bits, assim eu fico com os 8 bits menos significativos e jogo para a posição 2 do vetor DataFlashArray. A ideia se repete aqui também para farinha, que tem 4 bytes, só que por ter 4 bytes, dá uma olhada como que a gente vai fazendo nas nossas máscaras. Então, desloco primeiro com 24 bits, depois eu faço essa máscara e desloco 16 bits, depois essa máscara e desloco 8 e, finalmente, a parte menos significativa. E a água a gente copia direto também, porque a água só tem 8 bits. E é dessa forma que a gente monta o nosso DataFlashArray. E o DataFlashArray é o cara que a gente vai usar efetivamente para escrever na memória, porque a nossa memória aceita valores de 8 bits em endereços específicos. Então, vamos lá. Agora, para a leitura. Para a leitura, o que a memória vai entregar para a gente? Ela vai entregar os 8 DataFlashArrays, as 8 posições do DataFlashArray, esse vetorzão. Então, agora a gente tem que destrinchar o vetor. Então, o primeiro byte do vetor, a primeira posição do vetor, o primeiro índice, é relacionado ao fermento. Então, basta eu pegar a variável fermento, o membro fermento, na nossa variável recipe_choose, e copiar para ele o valor do DataFlashArray0. Eu vou fazer o exemplo só do sal e do restante vocês já vão entender. O que a gente faz para o sal? Para o sal, a gente primeiro pega a parte mais significativa, que é a posição 1 do vetor. Pega a parte mais significativa e desloca 8 bits agora para a esquerda e não mais para a direita. E converte para uma variável de 16 bits. E depois soma esse resultado com a parte menos significativa, que é a posição 2 do nosso vetor. E nós entregamos agora o valor do sal. A ideia para a farinha segue a mesma linha do raciocínio e da água também segue a mesma linha do raciocínio que a gente fez para o fermento. E é isso daí, depois a gente limpa o DataFlashArray. Esse é o funcionamento, o mecanismo para a gente poder pegar uma estrutura de variáveis de tipos diversos, formatar essa estrutura num vetor de um tipo de 8 bits para poder salvar na memória. E o processo contrário também de leitura da memória. Agora vamos para a nossa máquina de estados do programa. Então, aqui tudo muito similar ao que a gente vinha fazendo antes. Olha só o que a gente faz. Tem uma função para inicializar a memória flash e a gente escreve teste de leitura e escrita da nossa memória SST26VF. É um menuzinho com 3 opções. Perfeito, então aqui a gente faz a leitura dos caracteres enviados via serial, na USART2, e vamos ou para o estado de salvar, ou de ler, ou de apagar. O estado de salvar, olha o que ele faz. Ele posiciona a variável addressMemory, que é uma variável de 32 bits, no endereço 0 da memória. Ok, vai pegar logo no início da nossa memória flash. Depois, lembra que a gente tem 4 receitas, 4 tipos de pães. A gente faz um contador aqui que vai fazer esse loop 4 vezes. Olha o que esse cara faz. A gente usa a função memoryCopy para copiar o valor da nossa receita
na posição 0, 1, 2 e 3. Quem que era esse cara? Vamos lá em cima. A nossa inicialização. Então, o valor da receita 0 é esse, da receita total 1 é esse, da 2 é esse e da 3 é esse. Olha o que é feito aqui, nesse loop. Ele vai copiar o valor de uma dessas receitas, um a um desses valores, para a variável recipe_choose, que é a receita escolhida, que é do mesmo tipo. Legal. Depois ele vai converter esse cara, olha lá, vai chamar a função data, WR, array convert. A gente já explicou. Ele vai pegar, então, essa variável recipe_choose, cada um dos membros, destrinchar e copiar para o data_flash_array. Com o data_flash_array, a gente vai usar a função de gravação na memória para passar o endereço desejado, que nesse momento é o endereço 0, e vai copiar 8 bytes utilizando a variável data_flash_array, que é uma variável de 8 bytes. Então, nós vamos copiar para 8 bytes da memória, os 8 primeiros bytes dela, nós vamos copiar a informação. Agora, nós temos que posicionar essa memória num offset de 8 bytes. Então, a gente pega a variável de endereço e soma com 8. E isso fica repetindo 4 vezes, vai somando o endereço e vai gravando os novos dados das 4 receitas. Simples, né? Depois envia a mensagem que houve sucesso na escrita da memória e vai para o menu. Se foi selecionado leitura, é o processo inverso do que a gente mostrou. A gente faz também um loop a partir do endereço 0 da memória, 4 vezes, e durante esse loop, a primeira coisa que a gente faz é chamar a função de leitura em alta velocidade da memória, passar o endereço que a gente quer ler, passar o vetor da variável que vai receber a informação, que é o data_flash_array, e o número de bytes que a gente quer ler. Vai converter esses valores agora na nossa estrutura, na nossa variável recipe_choose, e vai somar um endereço para o 8 para poder ler os 8 próximos bytes. E vai imprimir na serial toda a informação da receita. Veja só, receita, número, né? Aí põe o fermento, o valor do fermento, o número da receita, o valor do fermento, o valor do sal. Então, lá, fermento, sal, número da receita. Depois imprime farinha, a quantidade de farinha, e água, a quantidade de água. Ok? Depois volta para o menu. E a hora de apagar, se a gente quiser apagar a memória, é só chamar a função extern flash chip erase, que ela faz esses comandos para poder apagar a memória e envia a mensagem de memória apagada com sucesso. E é isso aí. Muito simples, né? O funcionamento dessa aplicação é bem interessante. E esse padrão aqui que a gente usa, por exemplo, para criar máquinas, inclusive até data logger, se a gente quiser fazer a data logger em vez de trabalhar com receitas, a gente pode usar essas mesmas funções para gravação, para escrita, né? Para leitura, para poder fazer aí um data logger, né? Então, aí vai da criatividade do desenvolvedor. Então, vamos agora visualizar o funcionamento na placa, né? E no nosso simulador do terminal serial. Vamos lá. Então, para o teste aqui desse exemplo, uma coisa muito importante, posicionar aqui esses nossos jumpers na posição memória. Então, jumper 19, J19, J18, J21, J22 na posição memória, para a gente posicionar aqui o nosso, os pinos, né, que eram usados por SPI, né, que agora a gente está fazendo por GPIO, para eles acessarem aqui a nossa memória que tem aqui, vocês podem observar os seus resistores de PUAP. Então, vamos gravar a aplicação e já fazer o teste aqui no nosso software terminal serial, o nosso Termit. Tá? Então, vamos lá. Aguardar, né? Terminar a gravação, perfeito. Terminate, maravilha. Tá lá. Vou limpar aqui, vou dar um reset. Digite 1 para gravação da receita, 2 para leitura da receita e 3 para apagar a memória. Vamos ver se tem alguma receita lá. Vou digitar número 2. Então, a gente vai aguardar aí. Importante. Aqui a gente não tem o line feed. Então, a gente coloca append nothing. Vou resetar aqui. 2. Perfeito.
Então, fez a leitura da nossa receita. Já existem informações na memória. Como vocês podem observar, o valor 50 para o fermento, 10 para a água. Receita número 2, 10 para o fermento, 20 para a água. Vamos apagar a memória, opção 3, e vamos ler a memória. Então, vocês podem observar, ó, fermento 255, água 255. Por que esses valores, 65.000, 255, menos 1, 255? A memória nossa, por padrão, ela escreve nos seus endereços em 1, ou seja, nível lógico alto, tudo FFF, FFF. Então, como são endereços de 2 em 2 bytes, né, a gente tem FF. De 1 em 1 byte a gente tem FF. Então, por exemplo, o fermento tem o valor FF 255. O sal, como é uma variável de 2 bytes, ele recebeu FF, FF, que dá 65.535, né? Então, a gente pode observar aqui, ó, o sal é uma UINT 16, por isso que deu esse valor. A de 32 bits já teve um estouro, né? Então, por isso que a gente teve o valor menos 1. Então, é isso aí. Vamos agora gravar a receita, mais uma vez. Vamos colocar aqui a opção número 1 agora. Gravou a receita e vamos testar para ver se realmente gravou. A gente pode observar que gravou, valor 50, 10. Para garantir, vamos desligar a nossa placa e visualizar. Vamos desligar a placa. Vou limpar aqui. Vou ligar a placa novamente. Vamos observar se os valores ficaram armazenados na memória flash. Perfeito. A gente pode observar que armazenou os valores. E é isso aí. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Muito obrigado a todos e até a próxima.